Olá meus amigos, hoje trago-vos aqui mais uma dica. Vamos falar sobre distâncias focais, a sua utilização e qual é a sua importância na fotografia. Fiquem para ver. Olá meus amigos, hoje vamos falar sobre distâncias focais e a sua importância na fotografia. Mas antes de nós começarmos a abordar este tema, é preciso perceber uma coisa, é que as distâncias focais que eu vou aqui falar são distâncias focais de full frame, de sensores 35mm. Portanto, se vocês não têm uma câmera full frame, têm um sensor crop da Nikon, da Canon, têm um sensor micro 4/3 da Olympus, por exemplo, têm que fazer a conversão para que fiquem com os milímetros corretos em termos de distância focal. O que é que eu quero dizer com isto? É que numa 50mm, num sensor full frame, num sensor 35mm, equivale a 50mm. Estas distâncias focais e estas medidas estão uniformizadas para sensores full frame. Quando vocês têm uma máquina que tem um sensor crop, e vamos aqui falar especificamente, por exemplo, na caso da Nikon, em que o sensor é mais pequeno e isso implica um fator de multiplicação para nós obtermos a distância focal correta. O que isso quer dizer no caso da Nikon é que quando vocês têm uma lente de 50mm têm que multiplicar por 1.5 para obter a distância focal correta e no caso da Canon têm que multiplicar por 1.6. Ora, se vocês têm uma 50mm e usam num sensor crop, o que vai acontecer é que a vossa lente passa a ser efetivamente uma 75mm no caso da Nikon e uma 85mm mais ou menos no caso da Canon. Portanto, vocês têm que ter isso em consideração. Os sensores de micro 4/3, como são mais pequenos, normalmente o fator de multiplicação é 2, ou seja, se vocês têm uma 50mm full frame, vão ter uma distância focal efetiva de 100mm. Portanto, as distâncias focais que eu aqui vou falar é sempre comparadas com o 35mm ou full frame e, portanto, se vocês têm uma máquina com um sensor mais pequeno, devem de fazer a conversão das vossas lentes para terem a distância focal efetiva. Dito isto, vamos então começar. Bem, agora que já tirámos isto da nossa frente, vamos falar então de ultra grandes angulares. E estas medições e estes conceitos variam um bocadinho de autor para autor, mas podemos dizer que, grosso modo, uma ultra grande angular é uma lente cuja distância focal estará acima de 24mm. Uma 20mm, uma 18mm, uma 14mm, por aí. Então, estas lentes normalmente são lentes de especialidade, são lentes que são muitas das vezes usadas por quem gosta de fotografia de paisagem, quem gosta de astrofotografia. São lentes que, pela sua construção, muitas das vezes introduzem alguma distorção na nossa imagem, distorção em forma de barril, sobretudo lentes mais económicas. Normalmente estas lentes não são lentes muito económicas por causa da sua construção, mas são lentes, digamos assim, lentes de especialidade. Há quem defenda que não se deve fotografar pessoas, ou pelo menos retrato com este tipo de objetivas, por causa da distorção que estas lentes fazem, sobretudo porque devido ao grande ângulo que estas lentes vêm, causam um tipo de distorção que é o que fica mais perto da lente, parece maior do que aquilo que está mais afastado. E isto às vezes dá um efeito muito estranho quando se fotografa pessoas. A seguir temos as grandes angulares e digamos que, grosso modo, uma grande angular poderá ir entre os 24mm e os 30-35mm. É uma lente que se usará mais para fotografia também de paisagem, de arquitetura. São lentes que já vão introduzir um bocadinho menos de distorção do que as ultra grandes angulares. Já são lentes um bocadinho mais permissivas para se fotografar pessoas em ambientes fechados, em que nós não podemos recuar muito e precisamos de usar um ângulo um bocadinho mais aberto para englobar tudo aquilo que nós precisamos na nossa cena. E são lentes que são utilizadas de uma forma genérica um bocadinho para tudo. A seguir a isto temos, por exemplo, as lentes ditas distâncias focais normais. São lentes entre os 35 e os 50mm, mais ou menos. Há quem refira que estas lentes, estas distâncias focais, se assemelham com aquilo que o olho humano habitualmente vê. Se vocês estenderem os vossos braços
e forem afastando os vossos dedos, vão ver que conseguem observar os vossos dedos a muito mais do que aquilo que uma lente de 35mm ou 50mm observaria. Mas estes 35 a 50mm normalmente referem-se à porção da imagem que os nossos olhos veem, que incide sobre a fóvea central, que é uma parte da nossa retina em que a acuidade visual é máxima. Quando nós começamos a afastar os nossos dedos, a nossa visão periférica, e quando sai dessa zona da fóvea central, o que acontece é que a nossa visão começa a ficar distorcida, nós conseguimos ver formas genéricas, mas não conseguimos ver com precisão aquilo que se passa nas zonas mais periféricas da nossa visão. E daí esta correlação entre os 35 a 50mm com aquilo que o olho humano é capaz de ver de forma com boa acuidade visual. Este tipo de objetivas é muito utilizada, sobretudo a 35mm, por quem faz fotografia de rua. Fotógrafos de rua muito tradicionais usam habitualmente estas objetivas. A 50mm acaba de ser uma lente muito versátil, quer para fotografar pessoas, quer para fotografar rua, um pouco para fotografar tudo. Normalmente aqui a 50mm é um sweet spot para uma boa relação qualidade-preço de objetivas com aberturas grandes. Quem quer uma 50mm 1.8 é uma lente que habitualmente é relativamente barata e que costuma ser um bom ponto de entrada para quem quer começar a fotografar com distâncias focais fixas. Também, como já vamos tendo um ângulo um bocadinho mais fechado, já começamos a ter alguma separação entre o nosso assunto principal e o fundo, e como tal é possível nós desfocarmos mais aquilo que estamos a fotografar e jogarmos um bocadinho mais com a profundidade de campo. Com as grandes angulares e com as ultra grandes angulares, o que acontece é que nós temos imensa profundidade de campo. Mesmo que utilizemos aberturas grandes, o que vai acontecer é que dificilmente vamos conseguir a separação de campos do primeiro plano para o fundo. A seguir começamos a entrar no campo da teleobjetiva e digamos assim que os 85mm é um compromisso para quem gosta de retrato. 85mm começa a ser o início da teleobjetiva e é uma distância focal clássica para a fotografia de retrato. Novamente, quem gosta de utilizar distâncias focais fixas, uma 85mm 1.8 ou 1.4 é uma lente clássica para nós conseguirmos fazer retratos desfocando o fundo e é uma boa maneira de nós começarmos a entrar também pela fotografia de retrato. Para quem não está tão habituado, é uma distância focal excelente para se começar a ter separação entre o nosso motivo principal, a nossa pessoa, e o fundo. E depois daí para cima, digamos assim, dos 85mm até aos 200mm ou acima disso, vamos estar a falar em teleobjetivas. As teleobjetivas são lentes habitualmente caras, sobretudo se estivermos a falar de teleobjetivas com aberturas grandes, por exemplo, uma 70-200 2.8, uma 300mm 2.8, são lentes. A 70-200 será provavelmente a lente mais versátil que vocês podem ter, porque vai da média teleobjetiva até aos 200mm, que já é uma teleobjetiva a sério. É uma lente versátil que dará para fazer desporto, que dará excelentes resultados para retrato. E quando nós já estamos a falar acima dos 105mm, 135mm, devido à compressão das distâncias focais, à compressão da imagem, nós vamos ter uma excelente separação daquilo que nós estamos em primeiro plano, se estivermos a falar, por exemplo, de uma fotografia de retrato, para aquilo que é o nosso fundo. Vamos ter aquele efeito de desfoque bonito, o chamado bokeh, aquele fundo desfocado, mesmo que nós estejamos a falar de fotografias feitas a f4, f5.6, já são, já com estas distâncias focais mais longas, é possível nós fazermos um desfoque grande do primeiro para o segundo plano. São lentes que também se podem usar daqui para cima de 200, 300, 400mm para fotografar algum tipo de desporto mais especializado, como futebol. Pode-se usar perfeitamente
uma de 300 ou uma 400mm para fazer retrato na mesma. Há fotógrafos de moda que preferem até por causa da compressão dos planos focais, mas são lentes que já vão ser muito na especialidade, são lentes que quem as tem com um objetivo. E existem lentes até muito versáteis, por exemplo, uma 200-400 ou uma 200-500mm de abertura normalmente variável, e que são lentes também que se permite não só desporto, como fotografia de vida animal, de pássaros, de coisas que estejam mais longe de nós. E portanto, digamos assim que aqui temos coberta desde a ultra grande angular dos 16mm até a teleobjetiva dos 200mm. Bem, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês hoje, este pequeno apontamento aqui sobre distâncias focais. Não é nada de especial, é algo que provavelmente será útil para quem está a começar na fotografia e às vezes quer perceber que lente é que usa em que situação, pois não é a mesma coisa nós usarmos uma 50mm ou usarmos uma 24mm e aproximarmos da pessoa que estamos a fotografar ou do objeto que estamos a fotografar. E, portanto, é preciso perceber que diferenças é que isto traz para a nossa fotografia, quer em termos de enquadramento, quer em termos de profundidade de campo. E às vezes quem começa não tem esta noção. Mas, sobretudo, queria trazer aqui este pequeno apontamento hoje porque é, digamos assim, uma introdução aos próximos 2 vídeos que eu tenho para vocês e queria tirar isto aqui do nosso caminho, de forma a quem está a começar pudesse depois apreciar e entender o que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Era isto que eu tinha para vocês. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com os próximos vídeos. Haverá novidades muito em breve. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima. Adeus!